Muito boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma webinar promovida pela Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual. O tema que nos traz aqui hoje é Ordens Profissionais, que futuro? E escolhemos este tema porque, efetivamente, o nosso estatuto da nossa Ordem dos Advogados está em polvorosa, está a ser alvo de tentativas de alteração, não só internas, como foi o caso do referendo e da própria promoção feita pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados para a sua alteração, mas agora e sobretudo através das alterações que estão a ser implementadas na lei das associações públicas. E para discutir estes assuntos não poderíamos ter dois convidados mais pertinentes do que os que temos hoje, o Dr. José António Barreiros e o Dr. Paulo Graça, ambos advogados, ambos conhecedores dos meandros da Ordem dos Advogados, nomeadamente dos seus órgãos internos, e, portanto, temos a certeza que será esclarecedor. Vamos discutir as principais alterações que estão a ser promovidas, nomeadamente a multidisciplinariedade, a alteração ao Conselho Superior, enfim, as que os nossos convidados também entenderem como mais pertinentes. Portanto, passo desde já a palavra à doutora Fernanda Almeida Pinheiro. Muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos aos nossos convidados, ilustres colegas muito conhecidos dos senhores advogados e das senhoras advogadas deste país. Eu vou fazer aqui um breve resumo da extensíssima carreira profissional de ambos, que são advogados, não é? Nossos colegas. O senhor Dr. José António Barreiros foi inclusivamente meu formador na Ordem dos Advogados, é sempre com muito orgulho que digo isto. Tive muito orgulho em ser sua formanda e hoje estamos aqui para discutir o futuro daquela que vai ser o futuro da nossa ordem profissional. Então, o Dr. José António Barreiros, que é do conhecimento de todos, é especialista em Direito Penal, é advogado desde 1974, começou a advogar, discutíamos isso ainda há pouco, ainda antes do 25 de Abril, porque iniciou o estágio antes dessa altura. Foi por 2 vezes membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, foi também vogal do Conselho Superior, creio eu, recebeu a medalha de honra da Ordem dos Advogados, foi formador, já o disse, em processo penal e em direito de processo penal, e conta com uma vastíssima obra publicada na área do direito. O Sr. Dr. Paulo Graça, que também dispensa apresentações, é advogado inscrito na Ordem desde 1990, foi vogal do Conselho de Ontologia de Lisboa no triênio 2011 a 2013, depois vogal e vice-presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa no triênio de 2014 a 2016 e finalmente no triênio de 2017 a 2019 foi presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa. 2 colegas que são mais do que habilitados para discutirem aqui connosco e nos darem a sua opinião, para que consigamos também explicar aos nossos associados e aos advogados em comum aquilo que está aqui em cima da mesa. E o que está em cima da mesa é um projeto de lei que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PS, o projeto de lei 974/14, terceira, que visa a alteração da lei 2/2013 de 10 de janeiro e a lei 53/2015 de 11 de junho, que é vulgarmente conhecida, uma pela lei das associações públicas e a outra pela lei da regulamentação das referidas associações. Esta proposta de lei do PS, que já foi aprovada na generalidade, com a abstenção de alguns grupos parlamentares, curiosa abstenção, pese embora tenham dito que são contra, mas abstiveram-se, é sempre bonito registar estas coisas interessantes de sermos contra, mas votarmos, mas termos a abstenção. Já o disseram que vão tentar alterar algumas coisas na especialidade, porque lançam-se aqui desafios interessantes. O primeiro dos quais, e eu vou só para lançar a discussão, e depois os senhores doutores me dirão se isto vai ou não vai impactar no nosso futuro enquanto ordem profissional, que é de resto a mais antiga ordem profissional do nosso país, já tem quase 100 anos, portanto é quase centenário. Visa essencialmente, portanto, tornar obrigatório um provedor
do destinatário dos serviços, que vai ter uma missão, de acordo com a proposta, muito preponderante nos órgãos da ordem, das ordens profissionais, inclusivamente uma função de supervisão. A questão do Conselho Superior, cuja proposta é para extinguir, pura e simplesmente, portanto, criando um órgão de supervisão com pouquíssimos membros, do qual depois fará parte também o provedor. A multidisciplinaridade também é um tema que muito interessa, e aliás, se calhar foi este o ponto de partida para chegar ao resto. São dos 3 principais temas que temos aqui em cima da mesa. E eu começaria pelo meu ilustre formador, Sr. Dr. José António Barreiros. Diga-me, Sr. Doutor, que futuro temos nós para as ordens profissionais com uma proposta desta índole? Pois, minha querida Fernanda Pinheiro, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras, são sempre gentis e pronto, é sempre bom recordarmos aquilo que foram os melhores momentos da nossa vida. Bom, eu devo dizer, esta proposta para mim é um conjunto de perplexidades. A primeira perplexidade é que num assunto institucional, num assunto que venha a ser desenvolvido por instâncias, enfim, institucionais como a OCDE, como por exemplo a Autoridade da Concorrência, havia toda uma dinâmica, enfim, que parecia projetar reformas neste sentido, é nada mais, nada menos do que um partido político que de repente aparece a dar corpo a esta proposta. Ora bem, parece que as pessoas, no fundo, estão à procura de problemas e estão sobretudo à procura que as iniciativas que se tomam tenham logo, desde logo, sobre elas um olhar que é mais do que legítimo, que é um olhar de perguntar a que propósito é que estamos a assistir à partidarização de um tema. Porque os partidos, naturalmente, que não digo que não apresentem propostas de cunho institucional, mas numa matéria como esta, ainda por cima é o partido do governo, de ter havido, digamos, a prudência, para não dizer a decência, de não ter desrespeitado, digamos, o órgão que é o governo, para que tomasse ele a dianteira nesta matéria e não fosse o próprio governo atropelado pelo partido que sustenta o governo e que está na base deste governo. Isto parece que é um comentário à latra, mas não é um comentário à latra. É porque a partir deste momento perguntaremos em que medida é que de facto temos um governo que está agora prisioneiro desta iniciativa e em que medida é que estamos a falar de algo a nível institucional, com aquilo, enfim, de duradouro, de articulado que o ser institucional significa, ou estamos dentro daquela situação em que estamos dependentes da conjuntura político-partidária, nessa espuma na qual os partidos se movem. A primeira questão é essa. Segunda questão, eu acho que há aqui vetores muito preocupantes, sem dúvida alguma, e a maior preocupação talvez ainda seja a relativa letargia com que tudo isto está a ser recebido pelos nossos colegas. E, portanto, em boa hora, eu queria cumprimentar a Associação dos Delegados em Prática Individual, porque tomar, de facto, a peito esta matéria e dinamizar, digamos, uma discussão pública é algo que é, de facto, um verdadeiro serviço público. Eu creio que os advogados já estão a acostumar-se a que tudo possa ser possível, perdão, e que, na verdade, nada contenda com o seu futuro. Ora bom, feita esta primeira entrada, eu diria basicamente o seguinte, enfim, sem prejuízo agora depois de detalharmos tudo isto. Eu acho que os grandes eixos no qual isto tudo se está a mover são eixos no sentido de uma reconfiguração global da atividade de advogado. Através, digamos, de um lado, de retração, efetivamente, daquilo que é o modo clássico de advogar, em facto, com toda a razão, os advogados em prática individual, perdão, sentem, perante esta iniciativa, uma ameaça ao seu futuro e ao seu funcionamento. Também, com igual razão, se verifica que aqueles que, enfim, até agora têm procurado estruturar-se em função de parâmetros alinhados pelo respeito dos valores deontológicos, ficam um pouco perplexos a saber como é que tudo isto se articulará no futuro. Mas também, por outro lado, verificamos que, para além disso, e não só isso, nós temos outras matérias que são igualmente bastante relevantes. Quer-se claramente uma formação acelerada de estagiários, quer-se efetivamente uma perda completa de controle ou significativa de controle por parte, digamos, dos órgãos da ordem nesta matéria.
sem prejuízo de, a nível depois estrutural, como a senhora Almeida Pinheiro disse, o que nós temos a encontrar é precisamente, por um lado, a administrativização dos órgãos da ordem e, portanto, a perda da autorregulação, que era um dos princípios fundantes desta ordem. Não gostaria de dizer mais neste momento, foi apenas, enfim, começar já a monopolizar a conversa, portanto, enfim, fica esta primeira reflexão e intervirei a propósito dos temas que e os demais circunstantes suscitem. Queria também cumprimentar o Dr. Paulo Graça, é um gosto encontrá-lo. Sim, ao longo do tempo vamos acompanhando os colegas que se empenham e se interessam pela ordem. A minha vida, enfim, dedicação aos advogados, de algum modo atingiu o seu ponto quando, tendo sido vogal do Conselho Superior com o Dr. Alfredo Castanheira Neves, me foi dada a oportunidade, por eleição direta, de ter sido presidente do mesmo Conselho Superior. Foi uma proposta e uma iniciativa, cá está, dentro do quadro daquilo que eu entendo que é a autorregulação, no fundo, pôr os colegas a votar em eleição direta, pela primeira vez, em lista separada para o Conselho Superior, para a presidência do Conselho Superior. Foi, penso, um momento em que eu esperava, de facto, que íamos ser completamente derrotados e destroçados eleitoralmente, e não fomos. E o princípio, apesar de tudo, encontrou eco nos colegas. E todos estes temas que põem em causa a autorregulação são muito caros. E termino só dizendo algo. Não que eu seja daqueles que pense que tudo foi feito tão bem que é uma injustiça, neste momento estamos sob ameaça. Não, pelo contrário. Acho que a gestão da Ordem dos Advogados e, enfim, no que houver de assumir responsabilidades também assumirei claramente, abriu muito o flanco a que estas circunstâncias sejam ser possíveis. E, portanto, que se tenha criado uma envolvência global, aqui sim volto a dizer institucional, que abre caminho a tudo isto. Isto era expectável, só que era expectável de uma outra reflexão que não é aquela que está a acontecer. Eu vou passar já a palavra ao Dr. Paulo Graça, mas precisamente é uma das questões que lhe lanço já dentro deste caminho. A proposta da lei, que é realmente uma perplexidade, o que quer é remover completamente a eleição direta do órgão do Conselho Superior, que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, a meu ver. E, portanto, começava já por aqui, Sr. Paulo Graça, o que é isto? Boa tarde, retribuo os cumprimentos gentis que teve a delicadeza de me endereçar, à doutora Lara também e ao Dr. José António Barreiros. Faço também aqui a minha afirmação de princípios. Ainda estudei pelo seu manual de processo penal, porque terei sido, porventura, o meu curso de 82 e 87 na Faculdade de Lisboa, ainda apanhou o Código de Processo Penal de 29. Assim que terminámos a cadeira, entrou em vigor o Código de 87 e, portanto, estudámos pelo antigo e pelo projeto novo, e eu tive ocasião de, muitas vezes, estudar pelo seu livro, com muito proveito, devo dizer, e agradeço-lhe por isso. Verifico também com muito prazer e muita alegria que partilho da sua opinião de colega ilustre, já com 16 anos de inscrição, quando eu me inscrevi. Portanto, os seus 16 anos a mais são para mim, obviamente, um alento, porque verifico que um colega, enfim, mais experiente do que eu, partilha dos princípios e das ideias que eu próprio partilho relativamente à ordem. Eu acho que com este projeto de lei, a ordem, tal como a conhecemos, não só a nossa ordem, como as restantes ordens profissionais estão em perigo. Nós sabemos, as ordens profissionais emergiram de associações de profissionais, associações de direito privado, que o Estado veio mais tarde a tutelar, outorgando-lhes alguns poderes de natureza pública e por isso mesmo exerce sobre elas uma tutela de mera legalidade. Eu devo dizer, para início de conversa, que para mim este desenho está bem, e é o desenho pelo qual eu me baterei sempre. Pela autorregulação, pela intervenção do Estado, sim, em matéria de mera legalidade, de controle da legalidade. Podemos aperfeiçoar esse controle da legalidade? Sim, podemos aperfeiçoar esse controle da legalidade respeitando a autorregulação e a independência própria das ordens profissionais, que é aquilo que não se passa com este projeto de lei do Partido Socialista. Eu começaria por dividir este projeto de lei em duas áreas, chamemos-lhe assim. Uma primeira que tem a ver com as questões que têm a ver com o estágio e a multidisciplinaridade, e uma segunda que tem a ver com o novo desenho que pauta o ataque
frontal ao coração das ordens profissionais. Relativamente à primeira situação, de facto existe um conjunto de recomendações e eu tive o cuidado de as ler. Elas são acessíveis via internet por parte da Comissão Europeia e relativamente à necessidade de adequar as ordens dos advogados, chamemos assim, há alguns princípios de proporcionalidade. Para mim, o que subjaz às intenções da União Europeia são meramente questões de natureza de concorrência. A União Europeia tem tendência a ver todas as atividades como atividades meramente económicas, déspias completamente de outros valores que, por acaso, a nossa profissão e a nossa ordem encarna, e vê tudo isto como atividades meramente concorrenciais, com uma mal disfarçada tendência no sentido de aplanar, se não remover completamente quaisquer obstáculos de acesso a todas as profissões. Ou pelo menos removê-las na medida em que seja possível, no sentido de facilitar circulações de pessoas, de capitais, esquecendo que cada atividade é uma atividade e há interesses que as atividades desenvolvem que, pela sua natureza pública, pela sua natureza, pela relevância que têm para a sociedade, não podem ser tratadas nos mesmos termos que outros. E, portanto, nós não podemos colocar tudo no mesmo saco. A orientação dos órgãos da União Europeia é, portanto, abrir o mais possível as profissões. Não fazem nenhuma recomendação específica e é importante que se veja isto. Eu sugiro aos colegas e todos quando estão aqui a assistir ao nosso webinar que consultem estas recomendações. Não existem recomendações específicas. O que se diz é que deve haver esforços de proporcionalidade, de adequação. Bem, tudo isto é algo que nós conhecemos e que, portanto, que as restrições devem ser adequadas e proporcionais. Eu acho que se perguntarmos a qualquer cidadão neste país se acha que uma restrição a uma qualquer coisa deve ser adequada e proporcional, eu acho que 99,9% dos cidadãos dirão que sim. A questão é que por detrás desta linguagem tecnocrática move-se, de facto, a vontade de eliminar quaisquer tipo de barreiras ao exercício da profissão. Comecemos pela questão do estágio, que o projeto de lei do PS reduz a 1 ano, sendo certo que nos termos deste projeto de lei, dentro de 1 ano, tudo tem que estar concluído. Isto é, inscrição, frequência de estágio e avaliação. E eu pergunto assim, se o estágio começar no dia 1 de janeiro, por mera hipótese teórica, é preciso um período de formação. É preciso, os tribunais entram nas férias judiciais em julho, até setembro não há julgamentos. A Ordem tinha que preparar os serviços para avaliar estes candidatos de forma a que no dia 31 de dezembro eles estivessem preparados para ingressarem na profissão. E eu pergunto, quanto tempo de útil de contacto com a profissão é que isto determinaria no nosso caso? Será que este 1 ano que aqui é posto um bocadinho, desculpem uma expressão, a pontapé, como remédio para todas as ordens profissionais, serve à Ordem dos Advogados? Eu diria que provavelmente não. Mas, no entanto, é aquilo que este diploma determina. Dir-me-ão, é preciso... Me permite só agora dar mais uma chega. E não só isso, a proposta vai mais longe, quer estágios remunerados. E nada tenho contra a remuneração dos estagiários, como imaginará, mas sendo esta uma profissão em que a maioria é de prática individual, quem é que vai suportar esse encargo do estágio? Teremos patronos suficientes para acolher os estagiários e pagar os estágios? É isso que o Estado pretende, que sejam os advogados também a ter mais essa incumbência, além de formar os seus futuros colegas, ainda têm que pagar a sua formação através da sua prática. Será isso, doutor? Dr. Fernando Almeida Pinheiro, eu concordo consigo, eu não acredito que haja um número de patrões suficientes para remunerar adequadamente os estagiários, mas tenho algum receio de que nós, concentrando-nos nas questões de quem paga o quê, estejamos a aceitar princípios que jamais devemos aceitar. E referir-me a isso relativamente ao provedor, que eu acho que isso então é que é altamente pernicioso. Mas relativamente a isto, ou seja, se me perguntarem a mim, eu direi que se calhar se perguntarem aos advogados todos, concordam que os estagiários sejam remunerados, pois em tese geral eu concordo. Também. Obviamente que sim. Quem paga? Exato. Pois, esse é o problema, esse vai ser o problema. Neste momento também já houve um desenvolvimento, não é, relativamente aos estágios pagos da Segurança Social, que também aplicam-se à maioria dos estágios, mas também são desadequados para a advocacia, porque depois criam N problemas
que levam a que a maior parte dos patrões também não aceitem dar esses estágios remunerados. Parece-me a mim que caberia ao Estado, das duas uma, ou remunerar, ou arranjar uma solução na Segurança Social onde a advocacia tenha lugar, porque efetivamente nós não estamos a formar pessoas para trabalhar em empresas ou para serem nossos trabalhadores, ou, não é? Estamos a formar colegas. Existe um conjunto de ideias erradas. Eu ouvi gente a dizer que há colegas que exploram os estagiários. Pois se me perguntarem se eu conheço situações, pontualmente conheço uma outra em que posso encarar que há um colega que usa demasiadamente os estagiários. Se isso se chama exploração ou não, já deixo o adjetivo. Mas isso não é um estágio. Conta quem a usa. Agora, isso não corresponde à maioria dos casos. E, portanto, estamos aqui a tomar casos patológicos, por regra geral, e defender isso como sendo a razão de ser é altamente pernicioso. Eu diria que é de gente ou não sabe, ou eu nem quero pensar, porque estamos a falar de deputados deste país, que seja gente que não esteja de boa fé. E, portanto, enfim, suporei que não sabem. E, portanto, estão a falar do que não sabem. E depois... Desculpa. Diga, doutora. Não, só mesmo sempre bem a talho foi. O que eu acho que há aqui por trás desta noção da remuneração do estagiário é uma concepção de aplicação à advocacia da lógica do trabalho por conta de outra. Exato. E, portanto, o doutor Paulo Graça põe a questão em termos, de facto, muito corretos. Eu acho que esta questão está a ser enquadrada numa lógica meramente mercantilista, numa lógica meramente economicista, numa lógica em que está em causa valores como o valor reitor de tudo isto é, no fundo, a maximização da concorrência, ponto final, como estivemos a falar do mercado. E a advocacia está a ser tomada como uma indústria face à qual há que considerar os conceitos do combate à precariedade, cá está, que é aquilo que está no mercado laboral em termos de agenda política, o combate à precariedade, e sobretudo a garantia da remuneração do estágio. Ora, como dizia a nossa Presidente, a doutora Lara Roque Figueiredo, que peço desculpa, porque há bocadinho devia ter feito uma referência personalizada, mas não fiz. Como dizia, na verdade, a questão que aqui está a colocar é uma questão, de facto, de sinal diverso. Nós estamos a preparar pessoas para eles próprios exercerem uma profissão. Claro que dir-me-ão, sim, mas a advocacia empresarial, que não é momento aquela que a associação representa, naturalmente, mas a advocacia empresarial utiliza, de facto, ali mão de obra, que no fundo pode estar a explorar através de estágios que são gratuitos. Perdão. E depois numa lógica de precariedade. Fazê-lo substituir por outros, e entretanto tem ali todo um exército de reserva que sai barato e que evita a máquina funcionar, e isso tem que ser combatido, e estamos todos de acordo. Mas, porventura, estamos a falar, como diz o Dr. Paulo Graça, da patologia, do abuso, não é? Claro. Agora, há um outro registro, é que a imposição da regra de que todo o estágio tem que ser remunerado, sabendo nós que um dos conceitos que esteve presente, está presente e estará presente cada vez mais, é o da proletarização da advocacia, nós vamos ter, então pela frente, um cenário que vai ser colegas que não têm capacidade de remunerar patrão, de remunerar estágios, colegas que em conformidade não vão aceitar estagiários que não vão encontrar patrono algum pela frente. E, portanto, das duas uma, ou por seu livre albedrio se criar aqui uma espécie de mercado clandestino, de pessoas que aceitam o estágio, ainda que sabendo que por lei é remunerado, mas desprescindem da remuneração. Ou então, digamos, estamos a falar de um sistema que vai ser subsidiado e ter cobertura por fundos públicos, e eu vi as vossas propostas. De facto, admitem que é disso que estaremos a falar, mas eu não tenho a certeza que nestes tempos em que, mesmo neste tempo de otimismo de bazuca, não é? Se é disso que estamos mesmo a falar, ou se estamos a falar em breve texto, em fazer economia no que diz respeito a toda esta matéria, e sobretudo, quer dizer, que os últimos a chegar à fila vão ser os advogados, seguramente. Duvido que o erário público esteja muito disposto ou a socorrer, digamos, a nossa caixa da Ordem dos Advogados, a caixa que nos garante as reformas no caso da mesma Claudicar, ou também estar agora preocupada em dar-lhes fundos para que os estágios sejam remunerados. Mas eu também acho que não. Eu não querer é que sejamos nós a pagá-los. E a verdade é que também cria outro problema, porque se efetivamente quem tem capacidade para dar estágio são efetivamente as sociedades, e vamos polarizar a advocacia em dois polos, não é? É onde existem sociedades, Lisboa e Porto, sejamos honestos, não é? O resto do país, as sociedades que existem são pequenas, aqui em Coimbra, por exemplo, são a maioria familiares, portanto é residual, portanto vamos complicar muito a vida dos estagiários, que já hoje não é fácil, não é? Porque nós vemos aqui no Facebook a pedirem
diligências e presenças. Já hoje as coisas não são fáceis. Se vamos polarizar isto em quem pode pagar, mais uma vez, não é? Vamos prejudicar, não é? Deixem-me só, por favor, dizer... Não. Eu era só mesmo muito perto, telegraficamente. Mas o que nós estamos a assistir é precisamente à criação. Eu senti isto quando foi da questão da pressão em relação à questão do branqueamento de capitais, em que tive responsabilidades diretas nisso, e senti os colegas de escritórios de prática individual, ou pequenos escritórios, dizer, mas como é que é possível nós cumprirmos tudo isto nos nossos escritórios? E eu não tenho qualquer dúvida em dizê-lo publicamente, um ilustríssimo colega de uma poderosa sociedade de advogados, que me disse com um ar impante, isto para nós é ótimo, porque isto vai esmagar a concorrência, porque vai esmagar os escritórios que não são capazes de cumprir com isto, e nós vamos absorver essa fatia do mercado. Portanto, o que nós estamos a falar é de mercado. A seguir, se nós vimos o que é necessário em termos da proteção de dados, é mais uma sobrecarga. E cada vez mais vai ser difícil, para não dizer impossível. Vejamos até só os próprios agendamentos. Quer dizer, hoje é impossível, com os megaprocessos, com os agendamentos que temos, a advocacia em prática individual subsistir. Sim. Porque os senhores juízes não querem saber disso para nada. Olha, o senhor trabalha sozinho, olha, lamento, passa a trabalhar... Estabeleça-se, exatamente. Abre estabelecimento comercial. E, portanto, tudo converge. E cá está, a remuneração do estágio é mais uma. Estou a falar a pôr o dedo na ferida. É porque esse fluxo de estagiários em busca de remuneração vão ser absorvidos pelos grandes escritórios. E o caráter industrial da advocacia vai encontrar aqui um enormíssimo aliado. E é disso que estamos a falar. É da industrialização, da comercialização, da mercantilização da advocacia. É o capitalismo a fazer aquilo que é clássico do capitalismo, que é a seleção natural em prol dos maiores comerem os mais pequenos. Através da economia. Eu vou só, antes de passar ao Dr. Paulo Graça, dizer o seguinte, mas mesmo assim, parece-me que não é inteligente esta solução, porque mesmo que os nossos ilustres colegas das grandes sociedades do país achassem ou pensem que podem vir buscar esta fatia de mercado, têm que se lembrar de uma coisa que é igualmente muito interessante, que é a capacidade financeira dessa fatia de mercado que não tem para pagar os ilustres honorários. Depois, como é que seria possível os advogados de todo o país apenas fazerem estágio em Lisboa, Porto ou Coimbra através das sociedades? Não haveria capacidade para isso. As pessoas parecem esquecer, os senhores deputados, que a esmagadora maioria dos advogados do país, ainda e das advogadas, está em prática individual ou então em pequeníssimas sociedades quase familiares, e são essas que prestam o seu auxílio e formação, porque é disto que se trata, formação. O tempo, eu até hoje só tive uma estagiária, nunca quis assumir antes essa responsabilidade, tive há pouquíssimo tempo. O tempo que nos consome um estagiário é imenso, porque nós temos que estar ali a treinar e a indicar aquela pessoa, quando o estágio é sério, como é evidente, e a esmagadora maioria deles são sérios, já que dizê-lo com frontalidade, os estagiários vão connosco para todo lado, e o estagiário no meu escritório não tem horário de trabalho, ele é que define quando entra e quando sai, e aprende aquilo que tem ali para aprender, não é meu funcionário. E, portanto, acho que isto tem, a ideia é, como diz o Soutor e muito bem, do trabalhador por conta de outrem, mas o estagiário não é um trabalhador por conta de outrem. Na advocacia não é. Soutor Paulo Graça, diga-me o que é que... Eu ia dizer que acho tudo isto perverso, porque lá está, eu uma vez vou classificar isto de ingenuidade, mas eu suponho, por aquilo que eu ouvi, designadamente na televisão, a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, que é a primeira proponente deste projeto, foram coisas que só podem radicar da ingenuidade, porque parece-me que a crença destas pessoas, ou pelo menos é isto que estão a fazer passar às pessoas, é que, findas estas restrições, e portanto há que limitar o estágio para não haver restrições, o jovem chega ao mercado de trabalho e é lá, chegou ao paraíso. Vão-lhe cair em cima não sei quantos clientes no dia a seguir, ele vai passar a ganhar não sei quantos mil euros. Isto é uma falácia. Nós estamos todos limitados por uma coisa que se chama mercado. E acho que é preciso dizer uma coisa, o mercado está saturado. E não vale a pena, não é com este tipo de coisas que nós vamos conseguir dar trabalho aos jovens, porque o mercado não é elástico. O tipo de clientes que, porventura, eu vou dar aqui o exemplo, se calhar procurará o Dr. Jean António Barreiro num grande processo, não vai procurar, com toda a certeza, um jovem recém-formado. E, portanto, estas são as diferenças próprias da vida e da forma como as coisas funcionam.
Isto não vai facilitar a vida a ninguém. O que vai fazer é o seguinte: nós vimos no sistema educativo, e esta é a minha ideia, diminuindo progressivamente um conjunto de barreiras que existiam, e hoje é muito mais fácil chegar ao fim da cadeia do que era há uns anos atrás. E chegamos então à última porta, que é a entrada na profissão. Como no caso dos advogados, se exige um estágio e a entrada na profissão é difícil, faz-se passar a ideia de que, removendo-se este obstáculo, o jovem chegou ao paraíso. Isso é completamente falso. Ele chegou ao primeiro dia do resto da vida dele. E a larga maioria deles, e nós sabemos isso, não resiste ao primeiro ano. Não resiste ao segundo, não resiste ao terceiro. Muito poucos, cada vez menos, vão reduzir. Porquê? Porque os custos são certos, as receitas são incertas, o mercado é o que é e não aguenta mais. E, portanto, não estamos a resolver problema a ninguém, ao contrário daquilo que estamos a dizer às pessoas. Era isto que eu queria dizer. Eu, por acaso, tenho, relativamente ao mercado saturado, uma opinião um bocadinho diferente. Portanto, eu não acho, e já combato essa ideia há muito tempo, eu não acho que existam advogados a mais, porque na minha prática de quase 20 anos, incluindo o estágio, mais de 20 anos, aliás, incluindo o estágio, aquilo que eu vejo é que as pessoas precisam muito de advogados. Mas aquilo que eu vejo também é que não têm capacidade financeira para custear nem os custos de uma demanda, nem os honorários de um profissional liberal, que naturalmente tem que ter as suas despesas de escritório asseguradas. E temos mais um problema, não é? E assim vem esta lei das associações públicas, que é diluir as fronteiras entre as profissões, não é? E retirar-nos a nós trabalho, porque basicamente não haveria advogados a mais se nós tivéssemos todos trabalho, não é? Claro. Se houvesse trabalho para toda a gente. Portanto, o delimitar do exercício das funções de cada um é muito importante, mas é aquela velha história, não é? Fizeram isso aos notários e ninguém disse nada, fizeram isso a outras profissões e ninguém disse nada, e agora vamos fazer isso a nós, e nós não temos ninguém que fale connosco, não é? Vai ser muito difícil. E queria aqui só deixar uma chega, alegadamente, e aqui fazendo um bocadinho de advogado do diabo, alegadamente, e segundo as palavras do PS, não é? Esta liberalização da nossa profissão geraria, não é? Um produto de 32 milhões de euros à nossa sociedade, enfim. Isto, eu não sei se esses 32 milhões era também a dividir pelos advogados, como é que eles chegam a este número, mas o nosso plano de reestruturação e resiliência vem com base, com sustento nestes estudos relativamente a esta diluição das fronteiras e à liberalização da nossa profissão, e introduz, não é, a multidisciplinariedade, esta facilidade no estágio e até a retirada da nossa autorregulação. O que é que os doutores acham destes 32 milhões de liberalização do mercado? Eu acho que há sempre números para tudo, estatísticas para tudo, e não custa fazer projeções. O problema depois é se elas têm base científica sustentável ou não têm, porque ainda por cima estamos aqui a lidar com variáveis todas tão incertas, que claramente isso tem um valor retórico, enfim, vale o que vale. Por outro lado, a redução do mundo, digamos, ao maravilhoso reino da quantidade é absolutamente uma atitude não só reprovável, mas característica de um pensamento licencial autoritário. Eu devo dizer, eu não queria partidarizar esta discussão, eu não tenho qualquer partido político, confesso. Enfim, tive que foi o partido natural, quando saiu o 25 de Abril, eu era estagiário, tinha sido estagiário do Dr. Salgado Zenha, quando o Dr. Francisco Salgado Zenha foi o primeiro-ministro da Justiça, da Democracia, eu estive com ele, enfim, nesse gabinete, e portanto calcula-se que a minha inscrição partidária foi tão natural como ter estado. Foi à minha volta que as coisas fizeram e eu estava lá, pronto. Circunstâncias da vida, como agora ao caso, fizeram-me desfiliar-me uns bons anos depois, por razões lamentáveis, e nunca mais tive, enfim, filiação partidária alguma. E não me sinto mal com isso, antes pelo contrário. Mas portanto não quero partidarizar, mas não quero ofender aqueles que têm partido. Mas há uma coisa que é histórico, quando nós estamos a falar de fenómenos históricos, as coisas são o que são. Eu lembro-me sempre que, quando ouvi isto, e quando li o filme que havia para ler sobre esta matéria e vi a vossa própria posição, que é uma posição, confesso, por dentro, eu queria saudar a associação, porque, por exemplo, numa matéria em que, enfim, a grande batalha, às vezes estamos em termos muito agrestes,
o que não ajuda a nada, eu confesso, não ajuda a nada. Enche-nos o peito, enfim, mas no fundo os resultados são inconsequentes. A Associação tem tido um papel bastante prudente, além, por exemplo, o caso, já lá voltamos, da multi ou da interdisciplinaridade. Admite-se que o princípio pode ter valências positivas, desde que, e portanto há um conjunto de elenco de soluções que não são logo a diabolização a priori. E eu, por acaso, vejo muito nessa perspectiva prudencial das coisas. Mas voltando aqui ao tema, eu lembro-me sempre, ao ler tudo isto, daquilo que foi uma das bandeiras, já quase esquecido, mas foi uma das bandeiras iniciais do Sr. Engenheiro José Sócrates, quando ele foi Primeiro-Ministro, foi o combate às corporações. E já não lembrado que esse combate às corporações teve vários alvos. Um dos alvos era, na altura, a indústria farmacêutica, mas não só, eram os médicos, mas não só, mas a caminho de chegar aos advogados. E cá estamos de novo. Isto faz parte de uma cultura política e de uma mentalidade política, ou seja, não temos ilusões. Isto não é mera tecnocracia. Isto não é uma linha que passa pela OCDE, pela União Europeia, pela da concorrência e depois pelas entidades. Repare-se, eu aceitaria essa ideia de uma visão tecnocrata da rearrumação dos órgãos, no sentido da profissionalização, no sentido da estruturação, digamos, mais organizada das coisas, se isto viesse do Ministério da Justiça. Enfim, vale o que vale, a simpatia ou antipatia que eu tenho para a ministra, enfim, mas nem sequer tenho nenhuma antipatia, pelo contrário, tenho simpatia até para a pessoa dela, embora haja muita coisa que discordo. Algumas coisas, para ser mais honesto, de que discordo. Agora, vindo de lógica partidária, a meu ver é precisamente o prolongamento desta mentalidade. É o ataque às corporações e neste momento o ataque à advocacia. Há que partir a espinha às corporações, que era a bandeira pela qual contestam, não é? Contestam e... E, portanto, como tal, as corporações são alvos a bater. Exatamente. Alvos a bater. Porquê? Porque, cá está, o partido que dá pelo nome, desculpe, eu sinto-me um bocado desconfortável a entrar nesta linguagem puramente de análise partidária, mas estando a comentar o partidário, não posso deixar de fugir aos próprios parâmetros no qual a mesma se move. O partido que dá pelo nome de socialista, no fundo, as medidas que propõe, como por exemplo estas, movem-se no quadro da liberalização do mercado. Como é da liberalização? E, portanto, o que está aqui em causa é, naturalmente que a profissionalização, naturalmente a lógica da indústria e, naturalmente, a lógica de criar condições para que haja uma reorganização global dos escritórios de advocacia em prol daqueles que são mais aptos, não é? E haja, de facto, um cilindrar completo daqueles peixes pequenos que tornam-se ser comidos pelos grandes. E depois que os órgãos em si mesmo, ao perderem a autonomia, passem a ser, digamos, controlados a partir do exterior. Nós aqui temos uma dificuldade congénita, permitam-me eu também dizer isto, contra nós próprios. É que nós sempre achamos que era positivo que nos órgãos de topo de outras profissões jurídicas, como o Conselho de Magistratura, como o Conselho do Ministério Público, estivessem pessoas estranhas a essa profissão, nomeadamente advogados. Sempre achámos bem, quer dizer, que estivessem lá advogados. E claro que reagimos sempre muito mal quando eles achavam mal que nós tivessem essas pessoas estranhas, porque nós sempre achámos que eles contribuíam para o refrescamento desses órgãos, naquela ideia inicial da abertura ao exterior. E temos muito recentemente um problema sério com um colega nosso, de saber quais são os limites de estar e não estar, de estar dentro e falar fora. Ora bem, nós hoje, quando está este tema em agenda, da intervenção de entidades vindas do exterior, temos que nos entender connosco, porque podemos ser devorados do nosso próprio argumento. Esse é um tema também que eu penso que valia a pena, enfim, suscitar como conversa. Dr. Paulo Graça, esta intervenção. Eu deixo-me dizer-lhe que a sua opinião, e o Soutor já leu o que eu escrevi também, que eu já vi que leu, eu entendo que não é necessariamente negativo poderem participar, portanto, vogais externos à profissão, mas nunca numa maioria, como é evidente. Entendo isso e acho que pode ser até vantajoso ter um olhar externo. Agora, com esta dimensão, Soutor, por exemplo, respeitosamente discordo frontalmente. Mas deixa-me também fazer a minha declaração de princípios. Eu não tenho nem nunca tive nenhum tipo de filiação partidária. Nenhum de nós tem, acho eu. Regem por 3 valores muito antigos que remontam ao século XVIII: liberdade, igualdade, fraternidade. São os valores pelos quais eu me rejo. Fico muito admirado este projeto de lei. Se por um lado, como o Dr. Jean António Barreiros dizia muito bem, tenta liberalizar a profissão, por outro lado vai completamente ao arrepio da liberdade, tentando
apoderar-se das ordens profissionais e atacar o cerne de organizações que nasceram livres, da livre iniciativa dos seus membros e que durante muitos anos funcionaram como locais de homens e mulheres livres. Se a Ordem dos Advogados não fosse uma organização de pessoas livres, provavelmente muitos colegas nossos no Estado Novo não teriam trabalhado, porque tiveram proteção de bastonários que, em muito boa hora, lhes permitiram que exercessem a profissão quando não poderiam trabalhar noutros sítios. E este exemplo, que já está tão esquecido, deveria ser recordado às pessoas que hoje em dia lutam por este projeto. Obviamente eu não sou uma dessas pessoas. Queria também dizer uma coisa, relativamente ao Dr. José António Barreiros, para criticar uma posição que ele aqui defendeu quando, enfim, não é bem, ele não defendeu, ele fez a referência à questão de haver advogados no Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público. Eu, com o devido respeito, penso que estamos a falar de coisas diferentes. A presença de advogados e pessoas de outras profissões no Conselho Superior de Magistratura, para mim, tem inteiro cabimento, porque estamos a falar de um órgão de gestão de pessoas que são também titulares de um órgão de soberania e que não têm nenhum outro controle, designadamente eletivo, que não seja aquele que seja exercido pela comunidade através do Conselho Superior de Magistratura. No caso do Ministério Público, estamos a falar de uma magistratura independente e submetida apenas a critérios de legalidade, enfim, embora com um dever de obediência hierárquica, mas ainda assim a independência dessa magistratura justifica, a meu entender, que haja pessoas de fora a controlarem a gestão dos magistrados. No nosso caso é completamente diferente, acho que temos que fazer esta diferenciação. Nós estamos a falar de uma organização de pessoas que defendem interesses de classe, não tínhamos medo das palavras, interesses de classe também. Agora, não é um pecado dizer que nós defendemos interesses de classe, quando os interesses de classe que nós defendemos são determinar quem pode aceder à profissão, e convenhamos, a Ordem dos Advogados não é sequer muito exigente relativamente a isso, como todos nós sabemos, e eu posso falar, como costuma dizer-se, de cátedra, perdoem-me a expressão, porque fiz parte de inúmeros júris de provas de agregação, e devo dizer que o meu júri era dos que chumavam mais em Lisboa, e chegava a ter chumos, 4 candidatos, 4 chumos, porque tínhamos critérios de exigência, porque nos pautávamos pela seguinte pergunta: o que é que acontece a esta pessoa se eu hoje lhe der uma cédula a responder-me aquilo que ela me está a responder? E tivemos respostas. Lembro-me de uma que essa nunca me há de esquecer, quando se pergunta a um estagiário quem é que arquiva o inquérito, ele diz que é o juiz. Mas quem desculpe? O juiz, sim, o juiz. É o juiz? É, sim, é o juiz. Esta é uma daquelas que eu lembro, portanto, ouvi coisas destas. Mas vamos lá ver, no meio disto tudo, também há muita gente que obviamente tem mérito e merece cédula. E, portanto, nós cumprimos como podemos a nossa função. Dá-me só licença para dizer uma coisa. Eu vou dizer, o senhor acabou por avançar com. Eu devo dizer talvez o seguinte: isto do diálogo é uma coisa maravilhosa, porque aquele princípio de falar é que nós nos entendemos. Eu, por exemplo, acabo de rever a minha própria posição sobre a matéria ante aquilo que o Paulo Graça acaba de dizer. Antes de mais, eu próprio integrei o Conselho Superior do Ministério Público há muitos anos, e eu próprio percebi duas coisas. Coisa número 1. Tinha a ideia, e fiquei claramente com a ideia, de que a nossa presença ali, não diria que era decorativa, mas não tinha peso algum no que diz respeito àquilo que era a essência das decisões que eram tomadas por aqueles que integravam, naquele caso, aquela profissão. E, portanto, como é que eu iria, vamos agora ver uma particularidade, como é que eu ia, quando se tratava de avaliações, avaliar um determinado procurador em função de quê? Daquilo que eu tinha uma vez trabalhado com ele. Se tivesse alguma vez trabalhado, não seria necessariamente injusto. Podia ter corrido bem, podia ter corrido mal, não é verdade? Mas estavam ali os inspectores, que conheciam a carreira daquele colega. Estavam ali procuradores adjuntos, procuradores gerais, por aí fora. Todos eles conheciam muito mais de tudo aquilo. Então nós estamos ali a fazer o quê? Eu sempre tive dificuldade na hora de tomar decisões, de dizer, mas eu vou decidir em função do quê? Explica-me. Então, por exemplo, achei a nossa presença tal e qual como acabo de descrever. Mas foi na altura criado, enfim, já pertence à história, uma situação que me levou a sair. E que foi precisamente uma campanha movida, na altura, pelos sindicatos do Estado do Ministério Público, claramente, no sentido de o que é que fazia ali um advogado
no meio daquele órgão, sendo na altura havia vários advogados. Um deles, por exemplo, era o falecido bastonário José Manuel Coelho Ribeiro, e não só, o Dr. Santos Pais, que tinha sido magistrado e era advogado, etc. Mas não, mas eu era o advogado. E como eu era o advogado, eu o a bater, eu, para não dar a oportunidade de ser abatido ali assim na praça pública, saí. Por uma razão simples, que experienciei na altura ao Sr. Dr. Rui Rodrigues, Procurador-Geral da República. E foi esta: eu devo aos meus clientes uma lealdade que me impede de deixar de ser apanhado em xeque, ou seja, de chegar a um tribunal e o senhor procurador levantar a mão e dizer: está ali aquele senhor advogado que está lá do Conselho, que tem a capacidade de avaliar, e eu agora sinto muita intimidade na presença dele. Bem, a hipótese está de modo ridícula e absurda de eu ter pela frente um procurador destes, que um procurador que tivesse esta mentalidade só me seria o desprezo, na verdade, porque eu entendo que, enfim, as coisas não se colocam, mas a colocar-se, não daria sequer essa oportunidade. Doutor Paulo Graça, o senhor diz-me uma coisa e, de facto, esse é o argumento certo, é que a nossa presença da Conselho de Magistratura é uma presença num órgão, não estão titulares de órgãos de soberania. A nossa presença do Conselho do Ministério Público é perante uma magistratura, de algum modo, que, balizada pela hierarquia, tem um papel decisivo fundamental. Presenças estranhas na nossa profissão é um outro registro. Estou disposto a aceitar que o argumento, ok, muito bem, acho que estou em xeque, mas acho que não estou em xeque mate. Porque, como dizia há pouco a doutora Fernanda Almeida Pinheiro, cá está, o problema aqui é, não faz nenhuma espécie de maior que haja esse entrado de pessoas estranhas. Pelo contrário, digamos assim, e já agora vou já retirar-me, só para dizer o seguinte: eu tenho estado, nas pouquíssimas horas vagas que tenho, a trabalhar na Biblioteca da Nossa Ordem, no arquivo do Bastonário Barbosa de Magalhães. Escrevi um artigo sobre ele e gostaria de fazer um livro. E sabe que uma das coisas, quando foi introduzida a Ordem dos Advogados, que se debateu profundamente, era precisamente o problema de se a Ordem dos Advogados se integraria na organização corporativa que então era a estrutura política do nosso país. E um dos pontos assentes é que a Ordem dos Advogados, e atenção, foi criada pelo Ministro da Justiça de Oliveira Salazar, Manuel Rodrigues. Portanto, tem essa origem, portanto, de um homem do regime, um homem do Estado, é criada a nossa ordem, e foi criada em termos de escapar à sua integração na organização corporativa. Exatamente. Portanto, não era um grêmio de patrões, não era também um sindicato de empregados, era alguma coisa diferente. E nós hoje, a olhar para esta proposta, estamos a regredir. É verdade. Nem o Estado Novo, nem 1926, alguma vez passaria pela cabeça fazer aquilo que, sob o Estado de Direito, em plena construção democrática, nós estamos hoje aqui, placidamente, a assistir e aqui a discutir conforme podemos. Peço desculpa da extensão. Continua, doutor Paulo Graça. Se me permite, eu gostaria de falar aqui desta figura sinistra chamada provedor do cliente. Sim. Que acho que todo o tempo que... Mas antes de avançarmos para o provedor do cliente, eu penso que concordamos todos, só para fazer assim a sumarização disto. Um estágio de 12 meses, remunerado ou não remunerado, é insuficiente para conseguir apreender tudo o que esta profissão incorpora, correto? Estamos todos de acordo nisso. Sem dúvida. E não, o setor viu, já agora as recomendações, há outros países europeus, e nesse aspecto acho que o Sr. Bastonário, o Menezes Leitão, falou nisso, a maioria dos países não tem estágios de um ano, correto? Não. Inclusivamente, devo dizer-lhe uma coisa, estas recomendações fazem uma referência muito engraçada, que dizem o seguinte: a duração total da formação, portanto, eu suponho que estão a somar o percurso universitário mais a formação prática, varia entre 3 anos Irlanda e 9 anos. Ora bem. Eslovénia. Ora bem. Estamos conversados com isto. Claramente, porque é bom que se consiga passar esta ideia de que um licenciado em Direito não é um advogado. E quando acaba de sair da faculdade, nada sabe sobre a profissão. Certo? Mesmo que seja professor catedrático de Direito, com todo o respeito que merecem os professores catedráticos de Direito. Doutor, avance para o procurador. Ainda bem que falou nisso, deixe-me só avançar uma coisa relativamente aqui a uns pontos, antes de chegar aqui ao provedor. Quando se fala da composição por parte dos senhores professores universitários. Eu sou completamente contra, porque precisamente por causa disso. Porque o conhecimento que se tem na faculdade não é aquele que se aprende na profissão.
quem tem o conhecimento dos livros da teoria tem um raciocínio jurídico completamente diferente daquele que nós temos na prática. E mais, não tem a prática de todos os dias dos tribunais e não só. Não tem aquilo que, desculpem a expressão, mas toda a gente vai entender, não tem o cheiro do balneário, que é aquilo que muitas vezes, e por exemplo, a nível disciplinar, pode separar um condenado de um absolvido. É quem lá está a julgá-lo ter o cheiro do balneário e perceber que aquilo que muitas vezes a um leigo tem um significado, a um profissional tem outro. Voltando ao provedor, já iremos provavelmente a este ponto, voltando ao provedor. Esta para mim é a figura mais sinistra, é uma figura típica de um regime totalitário, que não tenho medo das palavras. Porque colocar no meio da ordem, ou de uma ordem profissional, eu estou a referir-me aos advogados, com órgãos eleitos por sufrágio universal e direto dos seus membros, alguém que é escolhido do menu fechado de 3 pessoas, não sabemos com que critérios, mas suspeitamos porque andamos neste país há muito tempo. E, portanto, o bastonário escolhe um daqueles 3. E essa pessoa não pode ser despedida, ela só pode ser destituída com justa causa. Não sei bem quem é que a analisa, porque o projeto não diz nem quais os pressupostos disso. É remunerado. Fala o próprio Conselho de Supervisão, mas não fala. Pois, não diz. É remunerado e é nisto que as pessoas pegarem, eu volto a dizer, é um erro falar-se muito da remuneração, também se deve falar porque se dá a ideia que nós aceitamos o princípio. E que tem funções de Ministério Público dentro da ordem, fiscaliza a legalidade, interpõe recursos, intervém na decisão de recursos, exceto daqueles que interpôs, intervém em matérias de mérito da ordem. O que é isto? O que é isto? E supervisiona os outros órgãos, não é? Exatamente. Intervém no Conselho de Supervisão. O que é isto? Isto é... Eu chamei no artigo que escrevi no Público abrir a porta ao comissário político. Mas isto é, de facto, permitir que comissários políticos ingressem nas ordens, a par com os magistrados. E depois reparem na seguinte situação que ocorre muitas vezes noutros setores. Os titulares dos órgãos estão lá há 3, 4 anos. Estas pessoas eternizam-se. E, portanto, chega-se a um ponto em que, pela natureza das coisas, mandam mais, desculpem-me a expressão, de quem é ali eleito, porque conhecem o ambiente, fazem parte do sistema e, portanto, acabam por ser os donos das ordens profissionais. Como é que é possível, num Estado democrático, propor-se uma aberração deste género? E aqui posso assinar por baixo? Posso assinar por baixo? Aquilo que o Dr. José António Barreiros disse, e eu tenho aqui à vontade de nunca ter pertencido a nenhum partido. Isto não é digno de um partido de Salgado Desenho e de António Arnaud. Não é digno disso. E não se percebe qual é o alcance, porque eu gosto muito destes chavões, que aliás nós temos um outro parecido que tem a ver com o defensor público. Existe essa ideia maravilhosa, por parte de muita gente, que um defensor público iria garantir a qualidade dos direitos dos cidadãos, quer dizer, nada mais errado. Portanto, não existe essa qualidade. Nós, como diz o Sr. Doutor muito bem, que andamos ali no balneário, sabemos muito bem como é que essa qualidade existiria. E, aliás, e temos exemplos muito tenebrosos de outros países onde existe esse sistema. Porque é evidente que não é a existência dessa parte pública que dá a garantia da qualidade e da eficácia nos direitos dos cidadãos. Eu, pessoalmente, entendo que os direitos dos cidadãos estarão sempre muito melhor salvaguardados com a diversidade do exercício do advogado, com o facto de poder escolher, não escolhe diretamente, mas se não estiver, por exemplo, pode apresentar à ordem queixa sobre, e o Conselho de Ontologia está lá para isso, a forma como é exercido o mandato do patrono ou do defensor oficioso nomeado, no sentido de saber se existem ou não critérios para que a pessoa se possa queixar e até ser substituído o patrono, coisa que não existirá naturalmente num defensor público. E aqui, neste provedor, nós temos exatamente a mesma coisa. Portanto, o Estado entende que só ele é que tem a capacidade para verificar se os serviços estão a ser corretamente prestados. E eu pergunto, como é que isto é possível? Então, mas o Estado agora é que vai avaliar se a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros ou a ordem dos advogados está a avaliar corretamente a posição de um cliente que se queixa. Os clientes podem se queixar livremente
Sr. Paulo Graça, quantos clientes é que se queixam todos os dias ao Conselho de Odontologia? Oh, doutora, em Lisboa, acho que a média mantém-se, são 5 queixas por dia que entram. A maioria delas não tem qualquer fundamento. Mas são todas Há analisadas. um número não despiciando de queixas completamente absurdas. Mas todas são analisadas. Pois. E eu pergunto, com um provedor de justiça vão ser analisadas todas as queixas que entrarem? Pois, fico por saber. Fica-se por saber, não é? Portanto, existe essa perplexidade. E depois nós vamos pagar a um provedor de justiça para fazer e supervisionar o trabalho que é feito por órgãos eleitos do Conselho de Odontologia. Vai questioná-lo. Não sabe nada da profissão. Exatamente, que não sabe. Eu posso dar-vos aqui alguns exemplos. Enfim, diga, eu não quero particularizar, até pela questão de reserva a que estou submetido, mas devo dizer que, por exemplo, em Lisboa nós temos instrutores que são colegas nossos, que são instrutores há muito tempo, alguns deles só fazem aquilo. E, naturalmente, têm uma visão de quem há muito tempo só faz aquilo. E depois temos os eleitos. E dentro dos eleitos temos gente que vai a tribunal, gente que nunca foi a tribunal, gente de toda a espécie. E constatamos que muitas vezes, pela própria disparidade da experiência entre os advogados, e aqui estou a falar de advogados que praticam, muitas vezes há questões que escapam a alguns colegas. E enfim, aqueles que estão mais por dentro daquele âmbito da advocacia, têm que explicar o que é que ali se passa. Enfim, mas nós somos todos advogados e ainda vamos lá. O que eu pergunto é, então e o médico? Pois. O médico vai perceber? Sim. Tal como se me colocassem a mim na ordem dos médicos, bem, coisa que eu nunca aceitaria, ou pelo menos teria o decoro de não emitir opiniões sobre cirurgias e coisas do género, não é? Mas enfim, como eu escrevi, mas se calhar se fosse remunerado como o provedor, se calhar a gente tem essa tentação de emitir, de fazermos deixólogos, não é? Doutor, diga, doutor. Há muito que a autorregulação disciplinar da ordem se percebia que estava debaixo de fogo. E, infelizmente, eu, enfim, falo do tempo em que tive funções, devia ter havido o cuidado de dotar os órgãos disciplinares de meios suficientes para poderem ter desempenhado cabalmente a sua função. Exatamente. Mas eu preocupo se este ataque também não é um bocadinho culpa nossa, de termos deixado estas questões muito tempo sem serem efetivamente resolvidas. Porque efetivamente surge depois esta necessidade, ou o Estado acha que tem essa necessidade de vir aqui ensinar alguém. Ou tenta justificá-la com base nessas situações. Não, tem toda a razão. Eu acho que há que fazer aqui meia-culpa do nosso lado. Repare-se, eu lembro do tempo em que o Conselho Superior funcionava, não é? Em que a pobreza de meios ao nosso dispor era total. Digamos, os meios que existiam, digamos, de recrutamento exterior de relatores, era em matéria, por exemplo, de laudos, não é? Portanto, eles contribuíam com a sua receita, para as receitas gerais da ordem, mas em matéria disciplinar, pura e simples, não, estava entregue com os colegas, dentro do tempo que os colegas podiam ter, assuntos complexos, colegas mais trabalhadores, colegas menos trabalhadores, colegas mais dedicados, colegas menos dedicados, e havia todo um caudal de arrasto, que praticamente, enfim, com melhorias, os Conselhos Superiores com certeza conseguiram performances melhores, outras piores, mas a verdade é esta, há que assumi-lo, em que o arrastar dos processos, o tempo que eles levavam, abria sempre a porta a que a justiça da própria ordem fosse posta em causa. Se calhar, se comparássemos com outros tribunais, enfim, veríamos quem é que tinha motivo para se rir uns dos outros. Depois, isto a nível interno, os conselhos de odontologia, enfim, que eu fui conhecendo precisamente nesta perspectiva, queixavam-se exatamente do mesmo, de sobrecarga maciça, de tudo isto. O estatuto também, francamente, da ordem precisava ser profundamente alterado nesta matéria. A tramitação, ela própria... E eu ia introduzir, desculpa de interromper, mas ia introduzir exatamente essa questão, por exemplo, dos laudos, em que efetivamente agora o Conselho Geral vem propor uma alteração que, parece-me a mim, também distribui o mal pelas aldeias, não é? Não resolve o problema, mas tenta distribuir o mal pelas aldeias e coloca os laudos sob a égide dos conselhos regionais, que já por si também estão assoberbados de outras coisas. É uma catadupa de decisões que não vai ao fundo da questão.
Não, isso não foi vou dizer aprovado, isso não foi aprovado, isso não vai em frente, essa proposta de alteração não vai em frente. Eu vou dizer uma coisa que, se calhar, é um bocadinho a manifestação do meu próprio conforto. Eu não sei o que é que eu gostaria a Câmara dos Advogados balizasse, digamos, os termos em que consideraria o cálculo dos honorários de advogados. Havia uns parâmetros. Uma espécie de uma tabela mínima e máxima. Não digo que fosse o critério hora. O critério hora só por si favorece o preguiçoso, não é? E o incompetente, que leva horas a estudar um assunto, que não sabe nada daquilo, e depois debita essas horas. O advogado preparado, inteligente e rápido fica prejudicado, porque naturalmente, enfim, soma as horas, leva aqui menos tempo. Não digo isso apenas, mas esse critério também, como um primeiro critério, mas depois haver parâmetros que permitissem uma certa estabilidade e não ficássemos à mercê de uma disparidade completa, não é? Que gera uma litigação permanente, que está constantemente a saturar os órgãos da ordem com queixas de mais variada ordem. E penso que, mas agora voltando ao tema disciplinar em si mesmo, claro que depois há outra questão, que é a questão de saber em que medida é que depois de algumas decisões polémicas, não é, que a comunicação social se encarrega de ir disseminando e depois são apresentadas como paradigmáticas de favoritismo corporativista das classes que se defendem a si próprias. No caso dos médicos, isso é tão evidente, não é? Tivemos sistematicamente escândalos de negligências médicas que depois não encontram consequência, e os advogados também já estamos a verificar isso. E, portanto, a verdade é esta, era um problema que há muitos anos, não tem a ver com este mandato, nem com o anterior, nem com o anterior, nem com o anterior. Há muitos anos que esta dinâmica já vinha a desenhar-se, devia ter sido agarrada por nós próprios, em termos de criar mecanismos que permitissem que os órgãos disciplinares funcionassem com os poderes e meios necessários para poderem agir, e, portanto, sem disparidade de critérios e com celeridade de resposta. Mas eu pergunto-vos, senhores doutores, e que soluções é que nós podíamos propor? Doutor Paulo Graça. O doutor Paulo Graça foi presidente do Conselho de Deontologia. Diga-nos que, por exemplo, que alterações estatutárias é que seriam pertinentes para conseguir criar estrutura e meios aos colegas que estão nos conselhos de deontologia e também no Conselho Superior, porque eu, por acaso, sei que a atual presidente do Conselho Superior queixa-se muito que não tem meios, e que os meios não lhe são facultados, até pelo próprio Conselho Geral, e isto não é de agora, também já de Conselhos Gerais anteriores essa queixa existia. Proponha-nos soluções, diga-nos o que é que acha que pode ser feito, porque, curiosamente, esta proposta de alteração do estatuto nem uma linha sobre essa matéria, que é muito estranho, não é? Não, me parece, nem uma linha sobre isso. Digam-nos, por exemplo, quais são as vossas percepções enquanto pessoas que integraram esses órgãos, o que é que poderia fazer a diferença? Olha, doutora Fernanda, eu na campanha que protagonizei para o Conselho Superior, fartei-me de referir isso e é aquilo que eu acho. Há três formas muito simples de resolver o problema. A primeira é uma alteração estatutária que se paute pelo seguinte, por simplificação dos meios e por uma coisa que ninguém liga, mas que é fundamental, por uma revisão jurídica do projeto, de forma a que as interpretações que dele se façam sejam, tanto quanto seja possível, unívocas. Nós temos um estatuto disciplinar que é uma manta de retalhos, um conjunto de alterações feitas sobre outras alterações, com filosofias dispares, muitas vezes entre elas, que levam a interpretações completamente dispares da mesma realidade. E para vos dar um exemplo, que está na ordem do dia, a questão de saber, por exemplo, se um aposentado compulsivamente ou um demitido da função pública pode inscrever-se e quem é que o deve inscrever, só isso dá pano para mangas. Porque há quem interprete, como eu interpreto, que isso é o Conselho Regional que deve imediatamente recusar, há outros que dizem que tem que haver um processo de inidoneidade. E estão a ver numa questão tão sensível, não se chega a um acordo. Depois é preciso pegar no sistema informático. Eu devo dizer que o nosso sistema informático, na parte disciplinar, está, ao que me informaram, ainda no Estatuto de 2005. Portanto, há coisas que não funcionam. Em terceiro lugar, há que acabar com coisas como sejam o método DONT nos conselhos de deontologia. O método DONT nos conselhos de deontologia é o maior fator de instabilidade que os órgãos disciplinares de primeira instância da ordem vivem. Porque, e não falo só do caso que eu próprio conheci
mas sei que isto não se passa só, enfim, em determinados conselhos, tem tendência a ser geral. Há a tendência das pessoas encararem a sua presença ali como estando ali a fazer política, e aquilo são órgãos jurisdicionais, são órgãos disciplinares, melhor. São órgãos disciplinares, ali não se está a fazer política. E o tempo que as pessoas que estão nos conselhos de deontologia consomem com questões internas perfeitamente dispensáveis por via e culpa exclusiva do método Onte deveria fazer-nos pensar. Doutor José António Barreiros. Eu estava a ouvir o Dr. Paulo Graça e um pouco a rever também a minha própria experiência transata. A primeira questão que eu, enfim, eu acho que eu só posso dizer exatamente o que vou dizer. Por alguma razão senti necessidade de, logo dos primeiros atos, digamos, do exercício do cargo do Presidente do Conselho Superior, não digo fazer provar, porque é a competência do Presidente, redigir e publicar um regulamento da distribuição de processos. Eu não digo mais nada. Senti necessidade de fazer publicar um regulamento da distribuição de processos. Porque era um tema, é um tema. Dir-se-á que há vantagem que o processo esteja entregue ao conselheiro X porque domina muito o direito administrativo, ou ao conselheiro Y porque tem experiência em casos homólogos. Eu prefiro a regra da aleatoriedade. Portanto, calha onde tiver que calhar, ainda assim funciona em secções. Sim. E na secção haverá sempre alguém que sabe um pouco mais, alguém que tem um pouco mais de experiência. E, portanto, pelo menos, livramos aquela questão de saber se este processo esteve ali por esta razão ou por aquela outra. A segunda questão que se me colocou também tem muito a ver com, digamos, aquela articulação entre a oficiosidade. Porque, reparem, e o procedimento disciplinar. O Conselho Superior, dou o exemplo do Conselho Superior, enfim, foi onde estive. O Conselho Superior, a meu ver, não tem possibilidade, sob pena de colidir logo com N princípios, de ser ele a determinar a instauração de um processo, ser no quadro dele que se faz a acusação e ser no quadro dele que se faz o julgamento. Então o órgão que faz a denúncia é aquele que faz o inquérito, é aquele que faz a acusação, é aquele que julga. Mas como nós não temos na estrutura disciplinar da ordem uma separação entre um Ministério Público que promova e um órgão jurisdicional que julgue, temos aqui dentro, só por isto, digamos, criada uma situação que é a fonte de muita inatividade, porque é aquele velho princípio, pois, mas ninguém se queixa. E muitas coisas estão no domínio público, em que os colegas perguntam, mas então a ordem não faz nada. O problema é que a ordem, para fazer qualquer coisa, tinha que arranjar queixa. Nos órgãos do Estado, nós sabemos que muitas vezes funcionam as chamadas denúncias anónimas, não é? Que são tão anónimas que quase que percebe de onde é que vem, não é? Mas nós, enfim, ainda estamos na escola antiga até agora, e, portanto, esperamos sempre que alguém tome a iniciativa. Terceira questão, e são muitas, mas, enfim, não vou fazer perder o vosso tempo, porque, enfim, seria todo o mundo, que agora não sei se ainda estaremos a tempo de poder dar a volta a isso. A articulação confusa entre a fase de inquérito, enfim, entre aspas, e a fase, provavelmente, de procedimento disciplinar. Dentro de uma lógica de que triunfa o princípio da legalidade dos atos, ou seja, uma participação, abre-se o inquérito, que é logo a início de cunho disciplinar. Levanta-se a questão, mas isto pode ser estigmatizante para os colegas. E como diz o Dr. Paulo Graça, há muito de mente a soltar, a queixa de tudo e de nada. Aliás, uma longa lista que passa de mandatos para mandatos são sempre os mesmos, né? Já são referenciados. Mas quer dizer, mas também ao mesmo tempo, a questão de abrir um inquérito como preliminar, a questão é encontrar depois no próprio estatuto base para isso e sobretudo depois uma articulação que seja lógica entre, digamos, entre este inquérito e a parte disciplinar. Sendo que o inquérito acaba por funcionar muitas vezes como um arrastar temporal, que depois quando conduz ao disciplinar é mais ao arrastar temporal e que estamos nisto. Portanto, enfim, dei exemplos que, a meu ver, são exemplos paradigmáticos de que há muito para fazer. Há minutos. Eu para mim, parece-me manifestamente assustador que uma mesma questão seja julgada de duas formas distintas se for parar a conselhos de deontologia distintos. E pergunto se não seria de todo vantajoso que o Conselho Superior e os conselhos de deontologia tivessem uma estrutura
hierárquica, ou que pelo menos reunissem a miúde, não é? Para identificarem situações, neste caso, nós todos decidimos assim, nós todos vamos fazer assim. Ou naqueles casos que são paradigmáticos e que consigam, e que acontecem sempre e que mais ou menos por menor ou outro, mas que são mais ou menos idênticos, que possam ser decididos de forma igual, porque isso então, assim, efetivamente não faz qualquer sentido. Fiquei agora aqui um bocado em pânico com as declarações do Dr. Paulo Graça, que nós podemos ser julgados de forma distinta. Sim, conforme... até no mesmo conselho. Até no mesmo conselho. Até dentro do mesmo Às vezes depende do relator. Isso não, deveria haver pelo menos uma base jurisprudencial, não é? Da forma como já foi decidido anteriormente, não é? Existe, mas se calhar não de um conselho para o outro, não existe um precedente, vá, digamos assim. Sim. Senhores doutores, mas uma coisa é certa, esta proposta de lei do grupo parlamentar do PS não é solução para isto que nós temos aqui em cima da mesa. Portanto, ou seja, os nossos problemas não se resolvem com 6 membros de conselho de supervisão, em que 3 são não advogados, os outros 3 são advogados e um é o senhor provedor do destinatário dos serviços. Isto é do irrealismo e de uma maldade que só pode visar um objetivo, que é de facto então a distribuição final do que existe. Não faz sentido isto. Isto é feito porque não fazem a mínima ideia de nada, ponto. Exatamente. Até porque nós temos salvo erro, 7 conselhos de ontologia em primeira instância e mais o Conselho Superior, que é a primeira instância para determinadas pessoas. Portanto, teremos 8 órgãos disciplinares. Só em Lisboa entram 5 queixas por dia. Se tomarmos isto tudo, este projeto fala num único órgão disciplinar. Sim. Isto deve ser para os processos. A nível nacional. Eu não tenho vergonha das palavras. Os órgãos disciplinares da Ordem são máquinas de fazer prescrições. Tenho dito isto muitas vezes. E tenho dito a quem de direito que um belo dia a Ordem dos Advogados vai se envergonhar por alguma situação se ninguém põe mão nisto. E, portanto, isto, se for em frente, vai agravar o problema, obviamente. Portanto, a única forma que nós temos aqui é de combater isto com toda a ferocidade, porque isto não faz sentido. Aliás, isso foi uma das coisas que eu disse, mas como é que é possível? Se neste momento existem 21 membros no Conselho Superior e não chegam para as encomendas, utilizando a expressão popular dessa situação, como é que estas pessoas se propõem, com 3 pessoas que nem sequer são da profissão, porque não é só a função jurisdicional que tem o Conselho Superior, como dizem muito bem, são primeira instância para alguns dos advogados e tem um outro conjunto de atribuições, entre os quais o de supervisionar também algumas coisas, que a nível da ordem, são órgãos de recurso, como por exemplo aconteceu no referendo, e portanto as funções são imensas e as atribuições são imensas. Isto é um completo disparate ou é realmente uma tentativa muito grande de ainda chegar mais longe na supervisão? Doutor Almeida Pinheiro, isto é claramente a caminhada igual que está a fazer no processo penal comum. Isto é no fundo aquela ideia da celeridade, da singularização. Para que coletivos isto pode ser singularizado? Não é? Para que perder tempo? Estamos agora a processar, quando a estatística mostra que no final isto, uma parte disto é tudo indeferido, etc. Mas a rejeição sumária, ou seja, a seguir a esta estrutura simplificada, que obviamente a resposta, penso que será dada é esta. Não, mas é que isto é uma estrutura que vai servir uma outra tramitação processual que não é aquela velharia para a qual os senhores se estão a guiar, não é? E, portanto, virá seguramente para uma alteração de tramitação que permitirá essa celeridade, seja lá a qualquer preço. Está na ordem do dia. Na ordem do dia. O tempo de maturação das coisas é um tempo do passado. Se me permite, relativamente a este ponto, eu dava muitas vezes este exemplo. Olha, imaginem que nós estamos todos numa cerimónia pública com o bastonário e que há um colega que agride o bastonário aqui à nossa frente. Se for um colega aqui de Lisboa e pese embora tenha sido à nossa frente, nós só vamos conseguir apreciar disciplinarmente este caso, que todos vimos, ainda que lhe demos toda a rapidez possível no prazo de 1 ano. Então, doutor. Fiquem com este exemplo, que é um belo exemplo do que é a justiça disciplinar da ordem. E não é enfim, porque as pessoas trabalham muito ou trabalham pouco, é que tudo começa num sistema que não está feito para... Eventualmente pode ter sido feito para funcionar, neste momento não funciona.
Vamos dar um bocadinho de exemplo, ou seja, eu não sei como é que foram as coisas depois. Eu quando trabalhava no Conselho Superior, os funcionários que tínhamos ao nosso dispor, era uma funcionária que ao mesmo tempo acumulava funções também com o Conselho Geral. Ponto. Sim, isso é incrível, isso é É incrível. incrível, quer dizer, veja, não é? Veja-se. Eu já não falava, eu não quero comentar porque não quero entrar. Para mim é um mundo que acabou, teve o seu tempo, fiz o que fiz, fizeram o que tinham para fazer, mas enfim. Mas era um exemplo, estou a falar da purificácia do sistema, em que era impossível, era impossível. Os processos andavam para frente e para trás, levados aos escritórios dos colegas, e os escritórios dos colegas para a ordem, porque ali não havia instalações para ninguém ir trabalhar lá. Era uma lógica quase como os tribunais superiores, em cada uma carrinha com os processos para a frente e para trás. Ora bem, isto é tudo aquilo que não deve ser. Não é? Mas eu acho que isso ainda hoje funciona assim. Pelo menos é a ideia que nós temos, que Assim. os funcionários são comuns. Aliás, nós tivemos, na altura do referendo, uma questão muito interessante, porque o nosso recurso não chegava ao Conselho Superior, porque ficou retido no Conselho Geral, e nós recorremos diretamente para o Conselho Superior, ainda que indevidamente, o chamado recurso per saltum, porque o recurso da entrada não chegou lá acima, e isso tinha a ver com os funcionários, portanto não se consegue compreender, mas claro que depois o que é que acontece? As pessoas vão se queixando, e há aqui uma coisa que o Soutor disse muito bem. Nós queixamos de nós próprios, portanto não é admissível, e pese embora tenha razão naquilo que está a dizer, que o tempo da justiça é muito superior, se calhar, ao tempo da ordem, mas a verdade é que se ouvem falar de muitas prescrições. E isso é duplamente grave para os inocentes e para aqueles que são culpados, que de facto continuam a prevaricar porque sentem que o sistema os protege de alguma forma. E, portanto, eu fui, aliás, não há nenhum advogado que não tenha sido já alvo de um procedimento disciplinar, e então eu faço parte do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, é quase que uma honra trazer ao peito um processo disciplinar, porque o meu, por exemplo, o senhor que se queixou dizia que eu tinha um aspecto degradante, portanto está a ver que foi uma coisa que eu lhe veio particularmente a mal, ele dizia que eu tenho aqui um aspecto tão bonito, e ele foi lá dizer que eu violei o estatuto porque tinha um aspecto degradante e não podia exercer a profissão. E eu andei enrolada com aquilo durante 3 anos. E eu tenho a noção plena de que não foi por responsabilidade dos membros do Conselho de Deontologia. O trabalho é muitíssimo, são as tais 5 queixas por dia, e nós temos que realmente arranjar aqui formas, trabalhando todos juntos, lá está deixando a política à porta, de perceber como é que nós vamos conseguir resolver este problema. Portanto, eu penso que a questão da deontologia não é de todo diferente de todas as outras questões que são levantadas à nossa profissão. É assim, nós evoluímos para um número de profissionais que não se compadece com regras de há 10 ou 15 anos atrás. É assim, não se compadece em nada, em nenhuma das vertentes da ordem dos advogados, não é? E, portanto, a deontologia é mais um reflexo, não é, de que nós somos mais, existe mais litígio, logo existem mais queixas, existem mais processos e pronto, isto é uma cadeia de acontecimentos que é difícil de travar se não houver do lado interno uma resposta que adequa os meios e as pessoas, não é, que existem disponíveis para combater esse aumento, porque obviamente tem que haver, não é? É resultante de uma coisa direta da outra. E, portanto, muito me espanta que não haja, por exemplo, nesta alteração que é proposta pelo Conselho Geral, uma visão mais larga do problema e que pegue na questão dos laudos, que eu acredito que é uma questão que deve causar alguma dificuldade no Conselho Superior, e que o Sr. Bastonário até deve conhecer porque foi Presidente do Conselho Superior nos últimos mandatos, e portanto ele deve reconhecer isso como um problema, e a forma que ele tem de resolver o problema não é criar mais meios para tratar as coisas, é tirar dali e pôr além. Então lá, se for ver o processo, o regulamento que fixa o procedimento de laudos, aquilo é uma coisa altamente burocrática, que aquilo podia estar muito simplificado e tratado informaticamente. Mas, Soutor Paulo Graça, concordará comigo o seguinte, vamos lá ver, cada órgão executivo da ordem tem também este problema, e isto é uma coisa que eu acho que nós, advogados, temos este defeito terrível. Nós, que passámos pelos órgãos, eu nunca passei em órgão nenhum, já estive em comissões, com muita honra, em institutos, não, nunca passei, mas aquilo que me parece é que eu tenho muitas ideias, como nós estamos aqui a discutir. São ótimas, o Sr. José António Barreiros disse muito bem ainda há pouco, o diálogo é que nos traz a luz. Não há diálogo dentro da ordem. Ou seja, eu sou o Conselho Geral, eu é que sei o que é bom para mudar o estatuto.
E nós temos esse exemplo, eu peço imensa desculpa de estar a dizer isto, mas tenho que o dizer. Todos os membros ou órgãos que estiveram presentes naquela Assembleia Geral se queixaram disso mesmo, que deram o seu contributo, propuseram várias alterações para o Estatuto, nomeadamente do ponto de vista disciplinar, e ninguém ligou nenhuma. E eu pergunto, olhando para isto, o que é que nós estamos a dar de mensagem para fora? O que é que vai acontecer a partir daqui? Se esta lei for aprovada, o que é que vai acontecer à Ordem dos Advogados? Eu acho que é pior, porque veja, eu recordo de uma notícia que saiu aqui há uns meses do jornal, que será verdadeira, pelo menos pela minha experiência, admito perfeitamente que seja, em que falava de um colega que tinha sido condenado por um crime grave e que continuava a exercer. Sim. E isto é perfeitamente possível, infelizmente. É daquelas coisas que não deixa bem nenhuma ordem profissional. Enfim, o artigo dava conta de uma reação perfeitamente estranha de que se teria dito que não se teria nada a ver com o assunto. Este é o tipo de coisas, não só esta como muitas outras, que já deviam ter motivado há muito tempo os órgãos próprios da ordem. Eu não quero aqui pôr nomes em ninguém, porque não estamos... Não, somos todos responsáveis. Já os deveriam ter motivado a mexer no interior. Porque eu volto a dizer, um belo dia a ordem arrisca-se a passar por uma vergonha em praça pública por alguma situação. Doutor, e sabemos perfeitamente que os órgãos de comunicação social também gostam de ajudar o poder político, às vezes, a controlar a sociedade civil à tomada de decisões, não é? Os órgãos disciplinares são um barómetro da profissão, vê-se lá de tudo, até coisas que nós nunca na vida pensávamos que poderíamos ver na profissão. E, portanto, se alguém um belo dia resolve começar aqui a escavar estas coisas, nós ainda ficamos mal vistos sem nenhuma necessidade, porque é preciso trabalhar no interior, é alterar as coisas. Regulamento é até do doutor António Barreiros. Não, sim, eu só posso acompanhar esta linha de raciocínio, aliás, se repararem. Há dois fenómenos aqui que são interessantes de constatar. Em primeiro lugar, há cada vez mais crescente uma ideia de purga no quadro da sociedade. A sociedade está a tentar purgar-se do seu mal e, nesse aspecto, esses autos de fé são muitas vezes feitos pela própria comunicação social, como há pouco a nossa Presidente de facto referia. Curiosamente, terão também notado que o Conselho Superior da Magistratura tem estado nessa linha. E muito recentemente temos assistido a N situações de juízes, não é? Em que o Conselho tem tido uma resposta imediata, rápida, não é? Enfim, pelo menos em termos públicos, punitiva, não é? E até assistimos a uma coisa, assim, não queria comentar em excesso, que foi o Presidente do Conselho Superior da Magistratura ter agradecido, eu fiquei espantado com o termo, agradecido aos colegas que contribuíram através da sua participação no processo disciplinar para a punição daqueles outros colegas. Quer dizer, mas o exercício de uma função disciplinar não é um dever, mas quer dizer, só se agradece aquilo que é um favor, não é? Eu agradeço um favor, não agradeço o cumprimento de um dever. Pronto, eu faço justiça ao Presidente do Conselho da Magistratura, que é também o Presidente do Tribunal de Justiça, ou melhor, por ser o Presidente do Tribunal de Justiça, preciso ao Conselho da Magistratura, faço justiça de pensar que, enfim, foi uma palavra mal escolhida, mas devo dizer, muito mal escolhida, de facto, muito mal escolhida. Todos nós temos um dia mau, aquele foi um dia mau. Mas voltando aqui ao tema, mas estamos a assistir a essa purga, de facto, que está a ser feita e que já nos devia ter dado indicações de que o tempo mudou e de que os órgãos de autorregulação ou realmente mudam o critério e passam a ter medidas muitíssimo mais tempestivas em termos de resposta e, digamos, e claramente exemplares, quer num sentido, quer no outro, não só da punição, mas da absolvição, mas motivadas e explicáveis, ou então começa-se a criar aqui a ideia, que é fácil de criar, e a comunicação social ajudará a criar, de que são órgãos de desresponsabilização. E, portanto, até por esta brecha que está a entrar. Quer dizer assim, estes senhores, no fundo, cá está. Isto é uma entidade corporativa, de autoproteção de interesses, Exatamente, que não contribuem para a economia nacional
E, portanto, que a concorrência exige que seja verdadeiramente ultrapassada no modo de funcionamento, e até este património que eles guardam para si, que é de se autorregularem os bons e os maus, não é? Portanto, isto tem que mudar e, portanto, tem que entrar elementos do exterior que acabem com esta possibilidade de desresponsabilização mútua. E cá está, portanto, eu já não sei se estamos a tempo de mudar. Eu, honestamente, vi uma ou duas notícias relativamente a alguns advogados que efetivamente havia havido aqui alguma falha no processo deontológico e do processo disciplinar, e comentei exatamente isso. É um caminho que a comunicação social fará com uma certa facilidade para justificar uma posição política que efetivamente tem como objetivo prejudicar a nossa classe, no sentido da existência que ela tem hoje, não é? E se calhar da importância social que ainda, afinal, a nossa classe política nos reconhece. Agora, cabe-nos a nós, efetivamente, também defendermos este nosso, o que é nosso, não é? O que é verdadeiramente importante, e fazer por alterar as coisas internamente de forma a que não possamos ser atacados externamente com estes assuntos, não é? Porque efetivamente, como diz o Dr. Paulo Graça, seria grave que agora em Catadupa, por exemplo, viessem a surgir casos que não são aceitáveis, não é? E esse é o desafio final que vos lanço. O que é que nós ainda vamos a tempo de fazer para conter esta loucura? Dá-me a minha palavra? Dou-te? Sim. Olha, eu acho que nós devemos fazer alguma coisa. Não sei se obteremos resultados ou não, mas isso é isso Deus saberá. Acho que nós não devemos calar-nos perante isto e devemos agir. Desde logo, acho que os órgãos da nossa ordem devem ter aqui uma postura muito firme relativamente a esta situação, e na medida em que seja possível, acho que devemos tentar sensibilizar os partidos, também o partido proponente, para a completa irracionalidade de várias das medidas que estão aqui, e não só, e para o completo desprezo que algumas delas significam por princípios tão simples como o da liberdade. E demonstrar a estas pessoas quão perigoso isto é, porque hoje somos nós, ordens profissionais, amanhã é outra coisa qualquer. É preciso reconhecer espaços de liberdade dentro da sociedade. O Estado não pode ter o apetite para engolir tudo, senão torna-se um Estado totalitário, e nós sabemos o que é que isso significa. No caso das ordens profissionais, eu pergunto qual foi o problema que as ordens profissionais até agora geraram a este país. Que entraves, digam-me quais são os entraves que as ordens profissionais causaram ao desenvolvimento deste país, mas sustentadamente, não é? Apresentarem os números que ninguém sabe de onde é que saíram. Porquê é que a existência de ordens profissionais de autorregulação tolhe o desenvolvimento do país? E impede 32 milhões. Porquê é que o Estado tem que intervir nestes termos? Porque, repara, eu já agora queria dizer isto. O Estado, de acordo com a Lei das Instituições Públicas, tem poderes de tutela, de fiscalização da legalidade. O que é que impede, por exemplo, a Sra. Ministra da Justiça de fazer uma inspeção à Ordem dos Advogados, como fez a Sra. Ministra da Saúde à Ordem dos Enfermeiros? Bem, tirando de parte as particularidades da situação do Ministério da Saúde e daquela situação em particular, a lei permite genericamente que isto aconteça. Então, se há dúvidas sobre se as ordens cumprem a lei, inspecionem-se as ordens. A lei permite isso. E depois extraem-se as consequências nos tribunais administrativos, e eventualmente não só, de quaisquer situações desconformes com a lei que sejam encontradas. A nível orçamental, desculpe interrompê-lo, temos o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscaliza as nossas contas. Também. Precisamos de ter um comissário político todos os dias na ordem, a fiscalizar a ordem. Isto é um insulto a todos nós. É verdade. Tem mais poder do que tem mais poder que os órgãos eleitos da ordem. Isto, quer dizer, enfim, se calhar na União Soviética antiga seria possível dentro daquela concepção de Estado, mas em Portugal, no Estado que nós temos, acho que não é? Não, é que inclusivamente os membros dos órgãos do Conselho Superior de Magistratura são propostos pela Assembleia da República. Aqui não, é por indicação de um organismo governamental. Sr. José António Barreiros, o que me diz sobre isto? Como é que paramos isto? O problema neste momento está colocado em sede política.
portanto, aprovado da Generalidade, conforme foi referido, agora está na especialidade. Bom, eu conheci um ilustre ministro de Estado, que à data do tempo histórico em que isto se passou, tinha um poder que era equivalente quase ao primeiro-ministro, e que na altura vivia sem coligação. E esse senhor ministro tinha uma técnica fantástica em caso de diplomas controversos. Ao discutir em Conselho de Ministros, ele percebia que havia ali um ambiente que não era favorável à tese que ele próprio defendia e que, portanto, o movimento vitorioso ia ser num certo sentido. E fazia constar depois, discretamente, o diploma, uma normazinha que dizia o presente diploma será regulamentado por despacho conjunto dos ministros tais e tais. No mínimo 2. 3 era uma garantia complementar. Como nunca havia regulamentação, o diploma ficava morto e nunca se aplicava. Portanto, ter baixado a Comissão de Especialidade não quer dizer que não morra, porque aquilo também é um cemitério. Há muita coisa que depois baixa e depois desaparece, e depois a legislatura muda, e a serem verdadeiras notícias de hoje, Exato. para eleições, portanto, enfim, morre de morte Exato, já natural. tínhamos aqui dito, se Estamos calhar era a uma falar- notícia para a ordem. Estamos a falar de um caso de morte assistida. É efeito Matilda. Portanto, esta discussão tornou-se irrelevante dentro de umas horas. Agora, portanto, poderá ser uma solução a prosseguir, e sobretudo, digamos, esta questão que eu comecei por colocar, de perguntar-vos, afinal, perguntar à senhora Ministra, afinal, onde é que está o Governo? Temos o Governo de Portugal desapareceu. Numa matéria tão estruturante como esta, digamos assim, é um partido, por mais respeitável que seja, e é considerado respeitável, por mais respeitável que sejam os deputados proponentes, e são seguramente respeitáveis, isso não está em causa. Isto é uma matéria que é de melhor demonstração de inação de um governo surgir para a mão de um partido. E, portanto, podia ser que o próprio Ministério tomasse ela a iniciativa, não sei se a Ministra tem neste momento na vida política, folga política para poder impor-se, de fazer por essa via isto morrer lá, em termos de arrefecimento na especialidade. De outro modo, eu acredito que o Paulo Graça só há que tentar criar, através dos órgãos da nossa ordem, e não só, um movimento de opinião que faça convencer de que os ganhos são inferiores às perdas. E que, portanto, este combate contra os advogados é um combate que ninguém tem muito a ganhar. E talvez os senhores deputados que são advogados, e são muitos, se calhar pensem 2 vezes se não estarão a dar um tiro na sua própria profissão, que lhes é permitido manter-se em sobreposição e acumulação com o estatuto de deputado, que é outro ministério que eu nunca entendi porque é que se vai perpetuando. Quando se apertaram tanto as questões das incompatibilidades, essa foi sempre mantida, mas enfim, é o que é. É a vida, como diria o engenheiro Guterres, é a vida. Mas pode ser que eles próprios pensem que realmente, se calhar, não é esse o caminho melhor para os interesses do país, para os interesses da ordem no qual estão inscritos e já agora também, porque não, para a sua própria profissão e o modo como a exercem em paralelo com a Deputação Nacional. Bom, no que toca à Associação dos Advogados em Prática Individual, naturalmente nós vamos apresentar um parecer sobre esta proposta de lei e naturalmente que não será nunca concordante com algumas das sugestões que a mesma preconiza e vamos procurar que a associação seja ouvida pelos grupos parlamentares precisamente para explicar isso mesmo e contamos com o apoio de vossas excelências porque são pessoas mais do que avisadas para participarem connosco nesta luta, juntando-nos aos órgãos, porque tenho a certeza que os órgãos da Ordem dos Advogados também não vão ficar estanques nessa matéria e nós precisamos realmente que todas as associações públicas profissionais e todas as associações que são ligadas a estas profissões liberais que se manifestem publicamente sobre esta situação que realmente não é favorável, ao contrário do que se possa pensar, não assegura aos direitos de ninguém este tipo de ingerência, pelo contrário, o que se pretende aqui é uma coisa muito mais perversa do que aquilo que se pretende propalar. E teremos essa iniciativa de certeza. Doutora Lara, eu penso que nós podemos encerrar por aqui hoje, agradecendo penhoradamente a vossas excelências, foi um gosto, sempre um prazer ouvi-los,
e beber do vosso inúmero conhecimento, enorme conhecimento, aliás, sobre estas questões, e contamos, a Associação da Advocacia em Prática Individual conta com vossas excelências para combater esta iniquidade. Doutora Lara Roque Figueiredo, devolvo-lhe a palavra. Obrigada. Resta-me também agradecer a presença dos nossos dois convidados. Foi, penso eu, um final de tarde que foi proveitoso neste sentido. Como diz a doutora Fernanda, e muito bem, a nossa associação vai apresentar um parecer. Queremos fazê-lo de uma forma proativa, ou seja, efetivamente queremos apresentar soluções e não só criticar aquilo que nos é proposto, mas sugerir formas de melhorar o nosso estatuto em várias matérias, nomeadamente na questão dos processos disciplinares e outras, porque entendemos que é assim que devemos participar, é assim que podemos ajudar a advocacia, porque efetivamente, pese embora esta proposta seja e esteja num plano político, a verdade é que tem uma vertente muito prática na vida de todos nós e, portanto, cabe a nós também defender o nosso reduto, que o é, e que é importante para garantir a nossa independência, e hoje até é o Dia Europeu do Advogado, e sobre o lema que o advogado deve ser uma pessoa independente, estranho é que estejamos aqui a discutir formas de ingerência de outros órgãos e de outras pessoas na nossa ordem. Agradeço imenso aos dois e contamos com a vossa ajuda e com a vossa colaboração nesta e em todas as matérias que considerarem pertinentes, e contem também connosco para o que entenderem pertinente nesta busca incessante do melhor para os advogados e advogadas portugueses. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. Muito obrigado.